Você gosta de música? Eu acredito que sim. A música é algo que acalenta a alma. E hoje nós vamos analisar uma pequena parte da canção de Maiara Maraíza e Marília Mendonça, Esqueça-me se for capaz. Fique comigo, vamos juntos! Eu sou a professora Marijane Fernandes e eu sou professora de língua portuguesa. Pois é, nessa etapa nós vamos trabalhar em cima da letra das músicas, que eu acho muito interessante. Às vezes é fácil cantar, é fácil ir no embalo, mas é preciso também analisar a letra da música. Mas eu vou analisar apenas a frase, mas esqueça-me se for capaz. Como eu já falei, é da Maiara Maraíza e da Marília Mendonça. Eu não vou ler toda a música, vou ler apenas um trecho, que diz o seguinte: já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa, aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo para lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Mas esqueça-me se for capaz. Esse mais esqueça-me se for capaz é o refrão da música. O refrão é a parte que se repete a cada estrofe. Para começar, este mais é uma conjunção adversativa. Quando nós trabalhamos a redação, essa conjunção adversativa ela é muito importante, porque ela é o dito contra-argumento, porque ela faz uma oposição ao que se falou anteriormente, que é justamente o que nós encontramos aqui na letra da música, que de uma forma bem sagaz, bem esperta, fala um monte de coisa ali, mas olha, duvido, né? Tem tudo isso, mas duvido você me esquecer. Bem interessante, essa adversativa, ela é muito forte. Dentro dessa oração que é iniciada por essa conjunção adversativa, e nós chamamos esta oração de oração coordenada sindética adversativa. Essa ideia do sindética é porque é com conjunção, que justamente a conjunção que inicia é uma conjunção adversativa. E se você lembrar as outras conjunções adversativas, o mais, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, o senão pode ser adversativo, ao passo que, só lembrando que quando eu tenho, por exemplo, ao passo que, eu tenho um conjunto de palavras que equivalem por uma palavra, que é justamente a locução conjuntiva. Ela é formada por um conjunto de palavras, uma expressão. Se eu tenho a palavra todavia, eu tenho uma conjunção. Se eu tenho esse conjunto de palavras ao passo que, eu tenho uma locução conjuntiva. Isso aí cai muito em prova e às vezes você precisa ficar atento. Essa adversativa, como eu falei de início, ela dá uma ideia de um contra-argumento. E muitas vezes nós usamos, porque é uma ideia que você começou falando, afirmando e depois vai colocar uma oposição. Por exemplo, o aluno estudou, mas não passou. O aluno estudou, porém não passou. Quem estuda deveria passar. Por isso que vem essa oposição depois, que é introduzida por essa conjunção adversativa. É exatamente isso que as cantoras elas fazem aqui nesta música. O mais interessante é que dentro desta grande oração adversativa existem outras orações, porque diz o seguinte: esqueça-me se for capaz. Esqueça-me, eu tenho uma oração principal. Por que eu tenho uma oração principal? Porque esta oração, se for capaz, ela é uma oração subordinada. Ela dá uma ideia de condição. Ela está presa à oração principal. Como é que eu avalio cada oração? Eu avalio pelo verbo. Cada verbo mostra uma oração. Portanto, esse esqueça-me, oração principal, porque esquecer é verbo. Que eu esqueça, que tu esqueças, que ele esqueça e assim por diante. Sempre lembrar que o verbo eu conjugo, eu declino. Na outra oração, se for capaz, esse for é o verbo ser. Se eu for, se tu fores, se ele for. Tá vendo? Eu posso conjugar. Pensando nesta oração principal, esqueça-me, cadê o sujeito? O sujeito ele está oculto, ele está elíptico, ele é um sujeito desinencial. Então esse esqueça indica que o sujeito é você. E ele está aí o verbo no imperativo. Esqueça-me, tá dando ali uma ordem, né? Esqueça-me, se for capaz. E este me é um pronome oblíquo átono, morfologicamente, mas sintaticamente é um objeto
direto. Tá bem simples. Esquecer alguém e este alguém está no me. Esqueça a mim, esqueça o fulano, esqueça a Maria, esqueça alguém. É isso que nós temos nesta oração principal, analisando a oração principal. Agora, quando nós analisamos a oração subordinada, que ela é condicional, impõe uma condição por causa deste se, que equivale a caso, se for capaz, caso seja capaz, então equivale a uma condição. Se for capaz, cadê o sujeito? O sujeito também é o sujeito da oração principal, se você for capaz. Este verbo ser é um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É aquele verbo que une o sujeito ao seu predicativo. Então, se você for capaz, cadê o predicativo do sujeito? É a palavra capaz. Capaz de quê? De me esquecer. Seria um complemento, se nós quiséssemos colocar um complemento nominal, seria isso. Capaz de me esquecer. Que é justamente a ideia que nós temos aqui na música da Marília Mendonça, da Maiara e da Maraísa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de colocar aquele like, de ativar o sininho para lembrar das próximas aulas, tá bom? Se ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Até a próxima!